Olá, gente! Estamos de volta com mais um episódio do nosso programa de Cara com Elas, que acontece todos os domingos aqui pelo Poa Streaming TV, a nossa emissora queridinha, nos estúdios aqui do Shopping Total. E hoje nós temos mais um episódio daqueles que cutucam, que mexem, sabe? Que faz a gente repensar até sobre a questão da justiça, da humanidade e das mulheres. Nas últimas semanas o Brasil assistiu a um desfecho trágico de uma história que viralizou. O caso Damares, uma jovem que passou 6 anos presa injustamente. Ela tinha apenas 26 anos e 2 meses após ela ser absolvida, ela perdeu a vida para o câncer. 2 semanas depois, Não nem é é? 2 meses não, Nick. É uma história tão trágica que a gente até se perde no espaço do tempo. Uma história que não deveria existir, uma dor que não deveria ser vivida. Mas por trás desse caso doloroso, a gente quer contar muito mais do que isso. Existe também um trabalho silencioso, firme e dedicado de profissionais que lutam todos os dias para que injustiças como essas não aconteçam. E é por isso que a nossa convidada é tão especial, Nick. E a sociedade adora rotular, adora apontar o dedo, né? E quando alguém diz, advogado, advogada criminalista, muita gente já pensa que é um profissional que sai em defesa do crime, né? Em defesa do mal, protege o mal. E não é mesmo. O criminalista ele não trabalha para o crime, gente. É legal, é importante que a gente reforce isso, que as pessoas entendam melhor. Ele trabalha para a justiça. Ele trabalha para garantir que cada pessoa, principalmente as mais vulneráveis, tenham os seus direitos garantidos. Quando falamos de mulheres privadas de liberdade, falamos de um universo ainda mais invisível, negligenciado e esquecido. Essa conversa não é sobre só um caso que chocou o país, é sobre vidas, sobre trajetórias interrompidas. A nossa convidada de hoje é alguém que entra no presídio não apenas com as leis na mão, mas com humanidade no olhar. Ela escuta, ela acompanha, ela acolhe. Ela está presente onde muitos não querem estar. Hoje recebemos a doutora Rebeca Canabarro, advogada criminalista, responsável pela defesa da Damares, e tantas outras mulheres que encontram nela uma ponte para serem vistas, ouvidas e tratadas com dignidade. Seja bem-vinda, doutora Rebeca. Doutora Rebeca, tão jovem, né? Olá, Monique, Vanessa, todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Agradeço por esse convite e tenho certeza que a nossa conversa hoje no programa de Cara com Elas vai ser extremamente proveitosa. Eu acho que respirem fundo, né, Vanessa? Porque hoje o episódio é daqueles que não só informam, mas transformam, né? É muito bom, né, a gente falar nessa questão de transformação. E a gente não podia começar sem te perguntar, né, esse caso aí que fez realmente o que a Nick falou, nos fez refletir, porque a gente parou ali no feed, que às vezes é tanta informação desnecessária e essa tão necessária para que a gente possa refletir. Esse caso da Damares, que a gente até pensava que era Damares, né, tu nos esclareceu, e a gente entendeu por quê que essa menina de apenas 26 anos ficou 6 anos presa injustamente. O que aconteceu, doutora? Que história, né, Vanessa? Que história doida, trágica, né? Realmente é uma história, assim, de filme, de livro, de série. Então, voltando um pouquinho, né, de como isso tudo começou, a Damares, ela era alguém já conhecida, né, do meu núcleo familiar, e no ano de 2018, na cidade do Salto do Jacuí, a Damares, durante uma viagem, ela foi violentada sexualmente por um dos integrantes, né, dessa viagem. No caso, a vítima do delito, o Daniel. E ela foi, então, violentada sexualmente e ela relata para o seu namorado da época o ocorrido. E no dia seguinte, o namorado, então, tomado pela raiva do crime bárbaro, né, que aquele indivíduo tinha acabado de cometer, e também impulsionado por fatores internos que ele possuía, enfim, uma motivação interna, ele acabou, enfim, vitimando o Daniel.
Em decorrência desse crime, né, dessa morte do Daniel, no ano seguinte instaurou-se então uma investigação para apurar quem eram os responsáveis pelo delito e a delegacia então solicita a prisão preventiva da Damaris. O juízo do Salto do Jacuí decreta essa prisão e em 2019 a Damaris ela é presa, né? Sendo que somente em 2025 ela foi absolvida pelo plenário do júri, ficando então ao longo desses 6 anos presa preventivamente. Agora é um absurdo quando a gente para pensar assim, mas ela foi violentada, Só traumas, né? só trauma e foi presa. Mas aí é realmente, como a gente comentou no início do programa, é de repensar a justiça, né? Muitas vezes. A gente anda fazendo aqui nesse programa isso também, né, Nick? A gente acaba, Rebeca, a gente vai quebrar o protocolo e chamá-la de Rebeca, né? Não de doutora, porque a gente já está aqui, né, entrando Nesse papo, né, nesse papo mais íntimo, digamos assim. E a gente já teve casos aqui que a gente ficou também estarrecidos e que a gente precisa falar sobre também, mas não é para o episódio de hoje. E entender como que essa investigação se deu num estupro. Eles deduzirem ela foi presa. A vítima ser a assassina, né? A gente vê tanto isso, principalmente com mulheres, né? Acontecer. Como isso, doutora? E gurias, assim, vou também quebrar o protocolo e chamá-las de gurias. O mais incrível é que essa informação do estupro, ela já existia desde o primeiro momento. E essa informação, ela existia porque os aparelhos celulares, né, dos outros passageiros, eles foram apreendidos pela investigação. E nesses aparelhos celulares, o delegado teve acesso à troca de mensagens em que a Damaris expressamente relatava para o seu companheiro da época e autor do crime, enfim, que ela havia sido violentada, que ela estava passando por um forte abalo emocional em decorrência dessa violação, né, do seu corpo. E ainda, mesmo que o delegado estivesse a par dessas provas, eles indiciaram a Damaris, ou seja, concluíram que ela teve participação no delito na medida em que ela, como uma mulher bonita, jovem que era, teria conduzido aquela vítima até o local do crime. Ou seja, ela teria utilizado do fato de ser mulher e de supostamente... se aproveitou, né? Fez uso dos seus atributos. De ele ter se apaixonado por ela para atraí-lo até o local do crime. O que ficou comprovado, enfim, em plenário do júri, que isso era uma profunda inverdade, né? Meu Deus, mas que tempo é esse que nós estamos, gente? Eu lembro, me remete à lembrança da Ângela Diniz, né? Que teve, na época também, teve uma discussão sobre isso. Mas como que pode acontecer uma coisa dessa nos tempos que estamos hoje, doutora? Isso, 6 anos atrás, né? 6 anos atrás, 6 anos atrás. doutora? 6 anos atrás apenas, né? Não, pra gente falar de a mulher ser ainda culpada. E isso é só uma que fez uso dos seus atributos femininos, né? Sim, ela seduziu ele, na verdade. A culpa sempre é da mulher, né? Exato, sempre da vítima, né? Mas ela apanhou porque ela mereceu. Ela, enfim, sempre acaba indo... Olha, a gente fica até assim, né? Estarrecida. Mas é importante a gente trazer essa história à tona. Muito! E deixar claro o quanto realmente a nossa justiça... para as mulheres ainda é carregada de preconceito. O que tu pensa a respeito disso, Perfeito. Rebeca? E é um preconceito duplo, né? Porque na medida em que ela foi, enfim, culpabilizada, foi violentada, se sentindo culpada, ela também foi violentada pelo próprio Estado, né? Porque uma ressalva importante que nós precisamos fazer é que a Damaris, quando ela foi presa, não é porque ela tinha uma condenação. A Damaris foi presa preventivamente. E a prisão preventiva, apenas um parênteses, ela é um incidente que nós temos ali no processo penal, que é decretada quando o juiz entende que esse indivíduo, ele oferece um risco estando em liberdade. E ele oferece um risco para a sociedade, ou ele oferece um risco para o processo, ou ele oferece um risco para que seja aplicada. Algum tipo de risco. Algum risco ele oferece. E naquele momento, o juízo do Salto do Jacuí, por 6 anos, na verdade, ele entendeu que a prisão da Damaris oferecia um risco à sociedade, sendo que ela era um indivíduo primário, sem antecedentes criminais, e um indivíduo que estava envolvido numa viagem que foi comprovadamente violentada. Nem o que a gente ouvindo essa história chega a ser
Chega a ser bizarra. E dentro desse contexto ainda, houve desse advogado que estava cuidando do caso um pedido de prisão domiciliar que foi negado, né? Perfeito, muito interessante nós tratarmos disso, porque falando a respeito dessa, enfim, culpabilidade dupla, né, que a Damares passou, esse abuso duplo, né, uma hora do Daniel, depois do Estado, no ano de 2024, especificamente em dezembro, eu ingresso na defesa da Damares ao saber que ela estava sentindo fortes dores, né, em baixo ventre, dentro do presídio de Rio Pardo. Então ela estava no presídio, inclusive a brigada militar conduziu ela por inúmeras vezes para dentro do hospital, em que ela relatava essas fortes dores. A partir de então, ela faz uso, né, indicado para ela, medicamentos para dores fortes, como, por exemplo, tramadol. E é a partir dessas fortes dores e dos receituários que o advogado anterior, né, que estava na defesa da Damares, solicitou a prisão domiciliar para que ela fosse oportunizada, né, ser feito o tratamento adequado fora do presídio. Todavia, o pedido ele foi negado pelo juízo do Salto do Jacuí, porque ele entendeu que naquele momento o receituário médico e o contexto das fortes dores não representava que ela tinha uma doença que o presídio não estava podendo tratar. Então ele concluiu naquele momento que o tratamento oferecido estava sendo suficiente. Doutora, em que momento tu entrou no caso e qual foi a tua impressão ao encontrar ela? Enfim, já tinha esse contato, né, pela família e tal, mas qual a tua primeira impressão ao reencontrar ela? Eu nunca me esqueço, Monique, que eu cheguei no presídio de Rio Pardo e eu fui fazer o que nós chamamos de parlatório. O parlatório é aquele momento em que o advogado fala com o seu cliente. E nós não conversamos assim, frente a frente. Nós entramos numa salinha, essa salinha ela é separada por um vidro, né? Nós temos ali uma mesa, digamos assim, feita de concreto, e ali a gente tem esse contato, né, com presos separados por esse vidro. E eu nunca vou esquecer a primeira vez ali que eu revi a Damares, ela estava extremamente magra, frágil, ela se tremia muito, muito, e eu pude conversar com ela e foi uma conversa muito emocionante. Então, qual o sentimento que eu tive? Um sentimento de impotência, porque ela estava ali fragilizada, 6 anos presa, o que nós identificamos como algo completamente injusto e ilegal também, né? Mas eu me senti impotente, né, diante daquela situação. E é diante disso que nós iniciamos, então, uma árdua missão de buscar a prisão domiciliar da Damares. Isso, a gente sabe que o desfecho é trágico, né? Sim. Mas no momento dessa busca, como que foi o desenrolar desses fatos? Em um primeiro momento, como eu entro no processo já com um pedido de prisão domiciliar negado, a primeira coisa que eu fiz, né, inclusive conversei com os pais dela, é dizer o seguinte: o juiz não é médico, não é verdade? Sim. O juiz, ele entende de lei. Então, para que ele possa conceder uma prisão domiciliar, ele precisa entender qual é a doença que aquele indivíduo tem, qual é o tratamento que ele precisa. Enfim, isso tudo vem através de um parecer médico, não é verdade? O médico, ele precisa esclarecer o que a Damares tem. Então, eu solicitei que fosse oficiado, né, o Hospital de Rio Pardo, a SUSEP também, a Polícia Penal, para que eles juntassem para o processo todo o histórico de atendimento, todos os exames que ela estava fazendo, para que a gente pudesse compreender qual era a gravidade da situação. A partir disso, então, nós identificamos que foi feito um raio-x, uma ultrassom transvaginal, e um ponto muito importante, que é nessa ultrassom transvaginal, a médica, ela dá um laudo dizendo que foi, de fato, encontrada um objeto indeterminado na região de baixo ventre, mas que essa imagem, a princípio, não se configurava como nada grave. E que o tratamento oferecido dentro do presídio estava sendo suficiente. É uma sucessão de erros, né? E o juiz... Sucessão de traumas para ela. Exato. Erros, traumas. E a Damares sofrendo com fortes dores dentro do presídio. Nossa. As colegas de cela dela acompanhando isso. E o que aconteceu a partir da juntada desse laudo? Eu fiz, então, né, um pedido novamente de prisão domiciliar. O juiz novamente nega. Mas o que acontece também paralelamente a isso? Um outro médico dá um laudo e diz assim: olha, encaminhem a Damares para um psiquiatra, porque ela está recebendo um remédio muito forte, que é o tramadol, e a médica ginecologista deu um laudo dizendo que ela não tem nada grave, que o tratamento está ok.
Então encaminha ela para o psiquiatra porque ela tá tomando remédio. E tá tendo alucinações de dor. Exato, e também ela tá usando isso como um vício, né? Como um vício em remédios. E aí a Damaris, quando ela começava a sentir essas dores embaixo do ventre, né? Que eram fortes, ela não recebia mais o tramadol. Ela recebia Buscopan, ela recebia dipirona. Chegou um determinado momento que o presídio também não dava mais nem paracetamol e nem dipirona. O que as colegas, né, de presídio delas faziam? Elas pediam para dores para elas e depois repassavam para Damaris. Tu vê ainda as colegas de presídio que no fim se sensibilizaram. Exato. E estavam junto. E eu queria te perguntar assim, Beca, qual foi o momento... Nós já estamos, assim, totalmente, né, estarrecidas, eu e a Nick, com toda essa... A gente chega a se sentir mal, né? Sente mal porque... É uma injustiça. O quanto essa menina sofreu em todas me parece um calvário depois dos 20 anos dela até a morte, né? Que foi recentemente. Qual foi o momento mais difícil emocionalmente para ti durante todo esse processo? Porque são muitos traumas que nós estamos falando. Como advogada, assim, como tu te sentiu, assim, emocionalmente? Eu acho que a palavra que define essa minha atuação no processo da Damaris na busca pela domiciliar é impotência. Impotência porque eu nunca vou me esquecer do dia em que finalmente a Damaris conseguiu a prisão domiciliar, e ela só conseguiu essa prisão porque nós marcamos uma reunião, uma consulta médica particular, porque o hospital estava fornecendo esses laudos, então recomendei que eles buscassem um auxílio particular. E a consulta foi marcada, então. Milagrosamente, um dia antes da nossa consulta, o presídio resolve levar ela numa outra consulta médica, né? E quando ela chega lá, esse médico que a recepciona faz um exame de toque. E quando ele faz um exame de toque, jorra sangue no consultório. E quando isso acontece, o médico olha para os policiais penais e diz: daqui ela não sai mais. E os policiais: não, mas ela tem que voltar conosco. Só sob, enfim, eu não autorizo como médico. Nunca vou me esquecer que a Damaris compartilhou isso comigo. E então, naquele momento, né, eu ligo também para a direção da casa prisional, falando que seria necessário, diante da resistência do próprio magistrado, que eles colaborassem conosco. Afinal, a Damaris estava, né, o médico mesmo naquele momento disse: olha, isso é um câncer de colo de útero, vamos submetê-la com urgência aos exames para que isso fique comprovado. Então começa esse caminho também em conjunto com a direção da casa prisional, e a partir dos laudos de que já era um câncer e a partir da própria concordância da casa prisional em substituir a equipe de policiais pela tornozeleira eletrônica, o juízo do Salto do Jacuí determina a prisão domiciliar com o uso da tornozeleira. Por que eu citei que a palavra é impotência? Porque quando ele determina o uso da tornozeleira, eu fico abismada com essa situação. Porque a Damaris estava com câncer, a Damaris estava praticamente na cadeira de rodas, ela tinha que ser submetida a radiografia, raio-x, ela estava num processo de exploração da patologia. Tamanha crueldade. E ela estava com uma tornozeleira eletrônica. Então eu faço uma petição no processo, eu solicito pelo menos a retirada da tornozeleira para que ela pudesse, enfim, explorar, né, a doença sem estar com aquele monitoramento. Sim. Além disso, o juiz intima, então, o Ministério Público, porque tudo que a defesa pede, o Ministério Público tem que se manifestar. O Ministério Público discorda do pedido de remoção da tornozeleira e o juiz, então, mantém a tornozeleira e fala: olha, eu já dei o que a defesa queria, que era domiciliar, agora deve ficar com a tornozeleira. Novamente, por que a palavra é impotência? Eu ligo para a vara do Salto do Jacuí e falo com o próprio juiz. E eu nunca vou esquecer que o juiz disse: olha, doutora, eu não entendo de tornozeleira. Não entendo de tornozeleira. E quando ele me disse Tamanho isso... descaso, né, com a vida humana. Isso tu tens que ver com o próprio presídio. Quando ele teve Ele quis te dizer, esse assunto não me compete. Já finalizou aqui, doutora. Já te dei a domiciliar. Fique satisfeita. Quando ele disse isso, eu desliguei o telefone e eu confesso que eu chorei. Como eu ia explicar para a Damaris que, além de estar recebendo essa notícia de que ela estava com câncer em estágio terminal, ela ainda teria que desfilar pelo hospital
com a tornozeleira, tendo oscilações de peso, porque ela estava muito magra, aí engordava, a tornozeleira incomodava. Então ela foi submetida a todo esse procedimento com a tornozeleira. Doutora, e o desfecho dessa história, né? A gente sabe, mas eu acho que é importante a gente explicar para quem nos assiste, como a Vanessa falou, é quase um calvário dessa menina. Foi uma sucessão de erros e traumas, total descaso com ela, com a saúde dela, com a vida dela, né? Resume para nós o fim, o desfecho. A gente sabe que houve a morte, né? Que ela morreu, ela acabou falecendo. Sim. Foi depois do júri, teve Isso, o júri mas ainda, conta né? para nós, só para contextualizar, então. Aí teve júri, ela foi absolvida. O que aconteceu nesse meio tempo? Então, quando a Damaris ganha o direito, né, de ter essa prisão domiciliar com o uso de tornozeleira, ela inicia, então, um tratamento, né, propício para o câncer de colo de útero, e logo após a sessão, né, do tribunal do júri, ela é designada para o mês de agosto. Então, nós vamos até o plenário do júri, eram 3 réus, né, nesse plenário, cada um com a sua defesa. E o namorado também era. Desculpa. O namorado também. Sim. O namorado, até uma observação, ex-namorado, né? Isso. Naquele momento, ele também estava preso há 6 anos, e ele saiu do plenário do júri com tornozeleira eletrônica, porque foi acolhido, inclusive, pelos jurados, né? A tese da Defensoria Pública, defensor, enfim, extremamente competente, sustentou que ele praticou aquele crime por um relevante valor moral e social, qual seja, a namorada dele havia sido violentada, estuprada, então ele cometeu aquele crime motivado por esse fator. Mas então, só um parênteses aqui, doutora Rebeca. Então, como réu, era o ex-namorado, a Damaris, e quem era o terceiro elemento? O terceiro réu, né, ele seria o acusado de ter mandado matar a vítima Daniel, né? E ele também foi absolvido, né? A defesa foi... Mas no contexto, quem seria ele? Ele teria sido... Porque, na verdade, nas mensagens de WhatsApp que eles conseguiram extrair dos dados naquela época, a polícia interpretou que ele teria sido um mandante. A defesa, né, desse réu foi constituída pelo Dr. Andrei Nobre, a doutora Karina Moreira, e brilhantemente eles sustentaram que, se ele fosse mandante, o delito teria ocorrido da maneira como ele mandou. Mas que mandante é esse que supostamente manda praticar um crime e nada acontece da forma que teria mandado? Então, ficou comprovado que ele não mandou. Essa pessoa, coitada, eu acho que entrou também totalmente gaiata. Exato. Pelo que eu tô entendendo, porque esse mandante normalmente... E foi absolvido pelo plenário do júri, foi absolvido. Mas também ficou 6 anos. Mas também ficou preso. Ficou 6 anos preso. Gente. E foi absolvido. Mas aí me faz pensar... A Damaris morreu de desgosto, né? Vamos falar a verdade, o câncer deve ter vindo de tanto desgosto, de tanto trauma, porque a gente sabe também que o câncer nos também... arrisca falar, Nos arrisca falar, nós não somos médicos, mas essa menina era tanto o problema que era óbvio que ela ia desenvolver alguma coisa, porque somatizou com tantos traumas que ela sofreu. Não, e 6 anos, né? Não é um ano, não é meses. E se fosse 1 ano, seria muito. É muito para tudo isso. Né? Falta de apuração, falta de informação, descaso. Eu acho que essa é a palavra, descaso. E aí me faz refletir quantos outros casos parecidos com esse não acontecem e não são desvendados, porque esse foi desvendado porque foi de uma forma grosca. E porque ela perdeu a vida. E porque ela faleceu, foi a grande notícia depois, foi que ela perdeu a vida. Aí né, veio toda a questão de ser presa injustamente. E esse que tu está falando, isso é muito importante, Nick, esse link, porque é isso que a gente quer falar, porque a sociedade, né, a Nick já falava ali, que aponta o dedo, né, julga, e somos leigos, a grande maioria, em saber, a gente sempre acredita que se está preso é culpado, que não há, que é muito difícil ter algum inocente no meio de toda essa questão. E eu queria que tu falasse sobre isso. Existe realmente um volume de pessoas que pode estar sendo presas injustamente, porque a gente fica muito... Quando acontece uma sucessão de erros desse porte, a gente fica totalmente
se sentindo também impotente aqui, mesmo que a gente não Exato. esteja na história, mas a gente está numa mesma Não tem como não sociedade, estar, eu ia né? dizer, não tem como não se sensibilizar com um problema social, Como né, que que é a gente isso, está assim? inserido. Perfeito. E fazendo uma conexão, né, desse teu questionamento acerca das prisões de inocentes, no caso da Damares, por exemplo, quando nós vamos a plenário, eu fiz esse plenário juntamente com a doutora Brenda Garcia, vejam bem, a Damares ela foi a plenário do júri por 2 crimes. O primeiro crime era o crime de incêndio, porque o corpo, enfim, foi ateado fogo no veículo, né? A vítima também foi carbonizada nesse momento, e a Damares respondeu pelo delito de incêndio e também pelo homicídio, né? E aí, nesse caso, quando nós vamos a plenário, eu sustento que era completamente incabível, pelos requisitos da lei, imputar a Damares o crime de incêndio. E após a sustentação da defesa, o Ministério Público veio e sustentou que concordava conosco e que, inclusive, o próprio Ministério Público solicitava a absolvição da Damares pelo crime de incêndio. E vejam bem, isso é um fator que existia desde o oferecimento da denúncia em 2016. O Ministério Público, se tivesse um cuidado, poderia ter analisado os requisitos de um crime, porque para eu imputar um crime a alguém, os requisitos do delito devem estar presentes. E nesse caso, o Ministério Público poderia ter verificado, mas não. Permaneceu presa 6 anos por um crime para depois o Ministério Público mesmo pedir a absolvição. E pelo delito de homicídio também, que a doutora Brenda sustentou brilhantemente, os jurados entenderam, né, a partir das provas do processo, vejam bem, nós fomos para o plenário e não trouxemos novas provas, nós sustentamos aquilo que já estava dentro do processo e o plenário do júri do Salto do Jacuí absolveu a Damares por esses 2 crimes, incêndio e homicídio. Então, sim, existem muitas pessoas que são conduzidas ao cárcere e um processo, veja bem, se hoje te imputa um crime e tu passa a responder um processo criminal, Vanessa, existe um princípio supremo que vigora, que é a da presunção de inocência. Mas, infelizmente, hoje, esse princípio ele vem sendo dilacerado, né, pelo Poder Judiciário. Se determinam prisões preventivas como se fosse, enfim, algo extremamente automático, que não é e não deve ser, né? A gente vê muito nessa questão da prisão preventiva, e eu sempre entendi que as prisões preventivas é também para não atrapalhar o processo. Vamos, né, tá aqui, estamos desconfiando da Nick de alguma coisa, vamos prendê-la preventivamente para que não atrapalhe o processo, sei lá, daqui a pouco não crie provas, né, não anule provas, aí tem uma série de questões, né, que nós como jornalistas desconhecemos, mas então tu afirma ali, Rebeca, que isso acontece com uma certa frequência e não é sempre assim, para não atrapalhar a investigação. Às vezes é totalmente infundada essas prisões preventivas, é isso? Na maioria das vezes, os magistrados, eles decretam a prisão baseando-se em um argumento genérico. Preciso deixar preso porque esse indivíduo, ele oferece um risco à sociedade. Ele coloca em risco a instrução do processo. Mas veja bem, para ele usar esse argumento, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele traz um requisito, que é, ok, ele oferece um risco, mas esse risco deve ser atual, deve ser contemporâneo. Hoje ele deve estar oferecendo esse risco. E no caso da Damares é muito curioso porque ela estava numa cadeira de roda, com uma bolsa de urostomia. Ela estava com uma tornozeleira eletrônica, com câncer extremamente fragilizada, e o juiz ele mantinha a prisão, porque depois que ele deu o domiciliar, eu pedi a revogação da preventiva. E ele negou, baseando-se no argumento de que ela oferecia um risco à sociedade. Mas só um pouquinho. Que risco que uma pessoa dessa maneira vai oferecer à sociedade? Então, no nosso entendimento, sim, muitos magistrados deturpam a utilização dessa ferramenta que existe no Código de Processo Penal, que é para garantir que a sociedade não corra um risco, mas esse risco deve ser atual e contemporâneo. E a sensação de justiça, nesse caso, chega a ser revoltante. Como é que tu, como mulher, né, nesse meio, digere situações como essa? Monique, tu sabes que quando a gente, trazendo agora para o universo feminino, quando nós falamos de mulheres num contexto prisional, é importante a gente estabelecer uma linha de raciocínio.
mulheres no sistema prisional. Eu posso estar tratando acerca das mulheres que estão cumprindo uma pena ou estão, por exemplo, presas preventivamente, mas eu também tenho um segundo núcleo de mulheres que sofrem e muito, que são as que nós chamamos de cunhadas, né? São aquelas mulheres que acompanham o cumprimento da pena do seu companheiro. E algo muito interessante para trazer a respeito desse sentido é que depois da absolvição nós fomos, né, jantar com a Damaris e eu comecei a questioná-la, né, sobre esse mundo prisional e feminino, e ela disse assim: Rebeca, quando uma mulher vai presa, a maioria dos seus companheiros a abandonam. A gente já ouviu isso Já aqui, ouviu né? isso? Perfeito. Porque quando tu vai na frente de um presídio feminino em dia de visita, quem é que tá lá? Não é o As marido. mães, É as as mães, namoradas, as mulheres, irmãs. as filhas, as irmãs. Perfeito, exatamente. Então ela trouxe essa realidade. Quando nós falamos então desse universo feminino, nós temos as mulheres presas que estão cumprindo essa pena, que estão passando pelas suas dores, muitas vezes por um abandono, né, do seu companheiro. E quando nós olhamos para o universo das cunhadas, e elas são nomeadas assim porque os presos que estão cumprindo uma pena, eles se autodenominam como irmãos, né? Porque eles convivem, eles acordam, eles dormem, eles jantam tudo junto. Então eles se têm como irmãos. E as suas mulheres, elas são referente como se elas fossem as cunhadas. Então existe esse respeito entre eles. Então essas mulheres também sofrem com, enfim, ter que ir cedo para o presídio, de madrugada, pegar fila, ser submetida à revista, né? Ter que preparar o jumbo ali, a sacola. Então, esses dois universos, a gente, né, na prática da advocacia criminal, se depara. São pessoas que sofrem, né, que têm as suas dores, e nós, enquanto advogado, temos que acolher essas dores também, porque essas pessoas estão passando pelo pior momento da vida delas, né? Na tua vivência, uma pergunta assim, um pouco mais profunda agora, o que falta para o sistema de justiça ser realmente justo? É recurso, sensibilidade, é preparo, Políticas é vontade públicas. pública, né, política pública? O que eu mais percebo na minha prática é que talvez uma soma desses fatores, porque de nada adianta eu ter uma equipe grande, né, uma vara judicial, um cartório formado por inúmeras pessoas, se essas pessoas, cada uma de si, não tem em si humanidade, né, justiça, um senso de empatia também. Então, existem vários cartórios que são fenomenais, que os servidores, magistrados que têm um teor de humanidade, que decidem realmente olhando e lendo aquela petição. Mas, infelizmente, hoje, em decorrência muito do grande volume de processos que nós temos no Brasil, acaba que o Poder Judiciário ele não tem efetivo suficiente para suprir uma análise pessoalizada de cada demanda. Então, muitas vezes, as decisões elas são, sim, baseadas em modelos prontos, genéricos, e cada pessoa tem a sua vida, a sua dor, seu sentimento. Infelizmente, isso precisa ser apreciado. E aí, é uma ressalva muito importante que cabe a nós, enquanto advogado e advogada, né, demonstrar para o judiciário qual é a dor do seu cliente, o que esse cliente precisa que seja atendido, né? Então, trazer essa questão mais humanizada para dentro do Poder Judiciário também cabe a nós, é a nossa função, porque o juiz não conhece o preso, o juiz não conhece a família, ele vai conhecer a partir de mim, que você é a voz e a representação dessa pessoa no cárcere. E o preconceito é muito grande, é que nem tu estava trazendo antes, né? Quando a gente fala de presídio, dificilmente tu vai parar e pensar, não, tem gente inocente lá dentro. Não, todo mundo que tá lá não presta. Com certeza tem alguma coisa em que tenha feito errado, que tá pagando porque merece. Mas eu acho que é olhar sobre outro prisma, né? E o teu trabalho é um trabalho muito difícil, né, Rebeca? E eu imagino que tu já foste também muito julgada, atacada, até de certa forma, por defender alguém que a sociedade não entende, né? Esse teu trabalho de defender alguém que supostamente tenha feito algum crime. Como que tu já te sentiu também nesse contexto, nessa tua escolha profissional, nessa tua trajetória até aqui? Olha, sendo bem sincera, Vanessa, essa é uma verdade, né? Nós somos, enfim, temos esse preconceito. Então, quem quiser vir para a advocacia criminal esteja preparado também para encarar essas críticas. Mas eu acho que o que me trouxe, digamos assim, uma força para continuar
é que a advocacia criminal, ela vai muito da tua essência. Então, para eu ser um advogado criminalista, né, uma advogada criminalista, eu preciso entender que na medida em que eu sou advogado, eu preciso tratar 3 frentes. A primeira frente é o cliente, aquele cliente que está preso, que ele tem dores, que ele está sofrendo e que ele precisa de alguém para chegar lá e atender essas necessidades. Eu preciso lidar também com a dor do familiar, que tá vendo seu familiar ali, enfim, preso, que te demanda no WhatsApp, que te liga, que quer entender, que é leigo juridicamente, tu precisa explicar. E eu também preciso lidar com o processo, pensar estrategicamente, e analisar o que eu vou fazer naquele caso. Então, são várias frentes que tu precisa tratar. E para tu encarar isso, tu precisa ter em ti, intrinsecamente, um sentido de humanidade. Tu precisa gostar disso, tu precisa gostar de atender as dores das pessoas. Acreditar no ser humano, né? Acreditar nas pessoas. Então, o que me fez continuar, apesar das críticas, é saber que eu me identifico. Eu gosto de chegar lá no parlatório e saber do preso o que está passando na vida dele, saber como é que eu posso te ajudar. Não tem nada mais satisfatório, inclusive antes de vir para cá eu fiz isso, ligar pro familiar e dizer, olha, ele vai para casa hoje. Entendeu? Tu ouvir aquele choro sincero, aquele agradecimento. Então, no final, tudo acaba valendo a pena. Por óbvio que condenações, elas existem, faz parte, né? Mas eu acho que tendo em si a essência da advocacia criminal, tudo se torna mais fácil, né? E essa é uma profissão que também precisa ter uma certa psicologia, porque eu imagino também, né? Não é fácil, Rebeca, imagina lidar, não é nada né, com fácil. situações distintas, impactantes, ver sofrimento, dor, A família, injustiça, principalmente, né? família, muita coisa envolvida, né? Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas, Rebeca, agora eu vou fazer o contraponto aqui, que carregam, sim, doenças, psicopatias, manipulações. Então, eu imagino que deve ter também muitas pessoas que estão ali foi condenar, não foi, que também tentam manipular os advogados, que tem esse poder de manipulação, porque eu acho que poucas pessoas... Não é fácil, né? Não é deve fácil ser fácil lidar chegar com para essas te dar situações. e falar a verdade, assim, a real. Deve ter tem pessoas que carregam essas doenças, essas patologias que é importante falar com uma psicopatia, ou realmente é incurável. ou são vítimas de uma certa forma da sociedade. Também tem que são entender, né? culpadas Será que isso é verdade? Também tem que ter um pouco essa sensibilidade e habilidade de entender, não, mas aqui tem alguma coisa errada, entender muito bem do processo, das entrelinhas, né? Para ver se essas peças, elas... E aí, te ouvindo agora, eu fico pensando, claro, a gente está trazendo a história da Damaris, né, que é uma história de injustiça, de completa injustiça, e falamos também bastante das falhas, né, dentro desse sistema, melhorias, mas também tem um lado das pessoas que de fato são vítimas da sociedade, ou como a Vanessa falou, que são culpadas, mas ainda assim precisam de defesa. Como é que é aí lidar com quem de fato, né, cometeu o crime e aí te chama como advogada criminalista, tu vai estar lutando, enfim, por esse cliente, é o teu trabalho, né? Como é que é também esse outro olhar, até para as pessoas entenderem, né? Sim, às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Como é que tu vai defender? Sim. Até uma curiosidade, dentro dessa pergunta, tu como profissional, quando tu aceita um caso, né, que tu pode aceitar ou não um caso, acredito eu, né? Sim. Mas quando tu aceita um caso, tu tem alguma ética que tu usa para ti mesmo? Não, esse tipo de caso eu não atendo, abusadores, não sei, não quero ou não, ou tu não olha sobre esse prisma? Na verdade, assim, Monique, quando chega um cliente para mim, a primeira coisa que eu faço é ter uma conversa com ele, né? Então, eu vou pro parlatório, se é um cliente preso, enfim, e tenho uma conversa. E a primeira coisa que eu falo me fala a verdade. Eu preciso saber. Essa é a minha curiosidade. Eu acho assim, que faria isso aí. Entre eu e tu, eu falo pra ele. Pode ter segredos. Eu sempre costumo ser muito sincera e objetiva, né? Sem juridiquês, porque ele precisa me entender. Então, eu falo, se tu quiser, né, mentir lá fora, para quem quiser que for, beleza. Mas eu preciso saber da verdade. Porque depois
uma mentira, vamos supor, uma coisa que tu não esteja me contando, pode aparecer no processo. E quando aparecer, não vai me prejudicar. E normalmente Vai aparece, te né? prejudicar. Aparece. Então vai te prejudicar. Então nunca minta para o seu advogado, principalmente se ele for criminalista. Então a primeira conversa que eu tenho é essa, me conta a verdade. E quando o cliente confessa, né, fala, olha, doutor, eu fiz, essa é a verdade, eu pratiquei o crime, enfim, eu analiso. Eu analiso ali a questão da confissão, analiso quais são as provas, e geralmente, tá, até algo assim bem objetivo e honesto, não tem coisa melhor do que trabalhar num processo com a verdade. Então, muitas vezes, e eu geralmente, se o cliente confessa para mim, eu oriento que ele confesse em juízo, porque ele também vai pegar uma atenuante da pena, por ele estar colaborando com o processo. E a gente também vai conseguir fluir melhor em audiência. Ele não vai precisar ficar mentindo, pensando no que ele tem que dizer ou não. Então, tudo flui melhor quando ele fala a Quando verdade. se trabalha sobre o olhar da verdade. E quando nós tratamos, e já tive caso também, de um indivíduo que ele tinha bipolaridade, depressão, diversos problemas psíquicos. Ele fez, era um cliente, enfim, de um delito sexual, e ele, quando ele me contou, ele confessou que ele tinha feito aquele crime, e eu falei, bom, esse é um crime muito grave, tá? E eu só vou ser tua advogada se tu confessar em juízo. Vou traçar uma estratégia. Entendi. Tu faz essas... Eu tenho um filtro. Esses tratos. Eu tenho um filtro. Tem um filtro. Mas isso por conta de princípios Sim, que eu tenho que aí que tá. Isso pessoa. que Essa é a pergunta, né? muito bem respondida. Agora entendemos, porque quando a gente para pensar no advogado criminalista, quase sempre vem aqueles crimes hediondos, né? E ainda assim eles têm um advogado. E aí entra, acho que, muito desse preconceito. As pessoas rotulam e olham só sobre esse... prisma. Por esse prisma, com esse olhar. Mas não enxergam que existem outros diversos casos que não necessariamente tu vai estar trabalhando para inocentá-lo, mas para diminuir uma pena, né? Para mudar. Porque todo mundo tem direito à defesa, exatamente, né? Não tem, acho que isso é importante que se diga de novo, não adianta, né? Faz parte da... Precisa ter, olha, o caso olhar Damaris, né? Exato. Com toda a defesa que ela precisava ter. E com toda a luta aí que tu tiveste, mesmo que tu tenha entrado no caso no último ano apenas, né? Teve várias coisas que não se conseguiu, não por falta de luta, de trabalho e de vontade, mas pelo sistema que acabou, né, vitimando, né? Porque o Estado tem culpa nessa vida aí, né? Muito. Perfeito. Então, quando nós pegamos um caso, a primeira análise que nós temos que fazer é: ok, nós vamos para o caminho da confissão, e aí que entra o advogado criminalista, como vocês estavam mencionando, esse cliente vai confessar, nós temos ali, por exemplo, o incidente a abertura do incidente de insanidade mental, para que se ele tem alguma patologia, isso fique comprovado. Então, apesar dele confessar, ele vai cumprir uma pena, mas que essa pena seja arbitrada, né, pelo juízo de acordo com o que a lei preceitua. Então, é isso que um advogado criminalista busca, enfim, conceder ao seu cliente, né, mesmo que culpado, para que ele tenha uma pena de acordo com o que a lei determina para aquele caso, na medida da sua culpabilidade. Existe algum outro caso, doutora, que tu, ao longo, agora, tu é jovenzinha, jovem, tão boa, maravilhosa, né? Eu ia brincar que se a gente precisar dela... mas aí no réu primário. Eu espero que vocês não precisem. Mentalmente a gente usa diversas vezes, mas no decorrer do dia. Mas logo também a gente se corrige, né? A gente se corrige. Mas até um adendo sobre isso, um parênteses, é que muitas pessoas acreditam que o advogado criminalista ele só vai atuar quando tu estiver sendo acusado de um crime. Isso é importante também. E até nessa questão de mulheres é importante frisar, né? Se tu, mulher, está sendo vítima de violência doméstica, né? Um incidente, né? Nós temos hoje a Lei Maria da Penha. Se tu tens sofre, né, violência psicológica, física, patrimonial, enfim, seja qual for o tipo de violência, seja ela agressão física, né, moral, também palavras, enfim, tu tens o direito de constituir, por exemplo, um advogado, uma advogada, para ser a tua defesa, no que nós chamamos da assistência de acusação. Então, é um advogado, né, uma advogada criminalista que vai estar ao teu lado, te defendendo naquele processo. Então, tem o advogado do réu, tem o advogado da vítima e tem o Ministério Público, que está como fiscal da lei. Então, as vítimas também
podem ter advogados, né? Que é o que a gente chama de assistência de acusação. Trabalho não vai faltar, né? Não, doutora? até essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Acho que tu já respondeu, que é o que tu gostaria que cada pessoa que está nos assistindo aqui hoje entendesse mais sobre a questão de direitos humanos e defesa criminal, né? De verdade, assim, sem rótulos, mas eu acho que é isso que tu trouxe, né? Exatamente, Monique. Eu acho que vocês fizeram uma excelente explanação no início, né? Nós, enquanto advogados, nós não estamos para defender bandido, que muitas pessoas acreditam. Nós estamos para garantir que a aplicação da lei seja realmente efetivada. Dentro da advocacia criminal, nós podemos tanto atuar em prol dos acusados quanto das vítimas. E cada trabalho, nós estaremos defendendo os interesses dos seus clientes, quais sejam a aplicação da lei. O que tu acha, Rebeca, que assim, de tudo que tu já vivenciou, qual é o erro mais estrutural do sistema penal brasileiro quando nós estamos falando de mulheres? Olha, em primeiro lugar, eu acho que tem um fator, né, que é muito predominante, que é a questão da mídia, né? Nós temos muitas vezes casos midiáticos e a própria pressão da mídia, ela gera uma autocondenação. Então, antes a Monique me perguntou se eu tinha algum caso que, além do da Damaris ter me chamado muito, enfim, atenção, né? Nós temos um caso de uma mãe lá em São Gabriel, que ela foi conduzida para o presídio, ela foi presa, acusada de ter, enfim, colaborado na morte da sua própria filha, a menina Isabelle, da cidade de São Gabriel. E só com base na própria alegação ali dos médicos que fizeram o atendimento, enfim, sem qualquer comprovação concreta, o delegado foi para a mídia, prestou entrevistas, né, durante uma investigação de um dia, digamos assim, e aquelas entrevistas do delegado geraram um grande fervor na sociedade de São Gabriel, que já condenou aquela mãe, e aquela mãe até hoje, ela não pode sair de casa, o seu marido perdeu o trabalho, então essa mãe que sofreu a perda da sua própria filha, né, por conta de uma infecção generalizada, oriunda de uma otite, uma dor no ouvido, né? Sim. Gerou todo esse clamor. E esse clamor da mídia, que veio em primeiro lugar e repassou isso para a sociedade, gerou uma condenação automática ali para essa mulher que hoje sofre, né, com a instrução do processo. Então, em primeiro lugar, eu creio que essa pressão da mídia, que muitas vezes pode soar desfavorável, né, e isso pode, enfim, prejudicar toda a instrução do processo. E também, enfim, as próprias dores que essa mulher carrega, né, de histórias passadas que acabam, enfim, fragilizando, né, que ela responda um processo criminal. E agora tu falou desse fervor da mídia, a gente não pode deixar de te perguntar, como advogada criminalista, nós estamos aí falando muito, a mídia está muito, eu assisti, que é a série Tremembé, né, que já está para sair a segunda temporada, e que por muitas pessoas é vista como mal, assim, pela questão de que está dando cartaz para bandidos famosos, supostamente famosos. Eu não gosto dessa palavra, porque a gente não pode, né, deixar famoso o bandido, enfim, mas ele faz parte também, da história, como jornalista, né? Como história, a gente precisa divulgar é um recorte, e também fazendo as duas pontas. Eu gosto muito do trabalho do Ulisses Campbell, que foi, né, quem fez o livro e depois virou série. A série realmente está muito bem feita. A gente precisa também falar sobre isso. Então, eu queria como que tu enxergasse isso, porque eu enxergo com bons olhos como o olhar da comunicação, não de dar o cartaz para pessoas que realmente ali, pelo menos a grande maioria que é retratada na série, foram condenadas e são, de certa forma, culpadas, né? Mas como a comunicação, eu acho que a série é fantástica, né? Mas eu queria que tu me dissesse, como advogada criminalista, como é que tu vê esse tipo de trabalho, como essa questão da série da Tremembé? Eu acredito que a série, ela é positiva, porque como que alguém vai assistir aquela série e achar que ir para um presídio é algo positivo? De que maneira alguém vai querer ter aquela vida? Ninguém, né? Então aquilo serve também como um retrato para que as pessoas entendam para onde elas irão e qual é o tipo de vida que elas terão no caso da prática de um crime.
né? E nós temos um outro viés também, que ao olhar a série Tremembé a gente precisa ter, é que ele mostra muitos indivíduos apenados, né? Que a gente chama quem é preso é o apenado, indo estudar, fazendo faculdade, né? A própria Suzane von Richthofen, ela começa a faculdade de Direito, ela faz vestibular dentro de Tremembé. Nós temos também ali o trabalho, né, como costureira. Então, o que isso mostra? Mostra o que nós temos dentro da execução penal, né, que está lá na lei de execução penal, que é o princípio da ressocialização. O preso, ele é obrigado a trabalhar dentro do presídio. O preso, ele tem que receber educação, saúde, tem todas as assistências que ele tem que receber. Isso não é para dar uma boa vida para o preso. Isso é porque quando ele sair de lá, ele vai voltar para cá. Ele vai voltar a conviver conosco. Uhum. E como nós queremos receber esse indivíduo? Como um indivíduo também sujeito ao crime ou como um indivíduo ressocializado? Ou seja, que aprendeu um trabalho, que está formado e apto a conviver novamente com essa sociedade. Então, Tremembé, ele demonstra também esse viés que a ressocialização do sistema carcerário ele busca oferecer para os apenados. E é interessante, eu acho que cada vez mais tem séries. Eu estava procurando aqui, eu assisti esses dias uma série que é da Aileen, que é Aileen Wuornos, que é uma das primeiras serial killer, a primeira serial killer considerada americana. Tu não assistiu? Não. Assiste, porque também é bem legal. E ele traz bem à tona essa discussão que a gente está fazendo aqui. Na época, a mídia, resumindo assim brevemente, sei que o nosso tempo já acabou, mas acho que é importante a gente falar, como a gente está falando de mídia e de cada vez dar mais visibilidade para esse tipo de pauta, da mesma forma que tem o olhar que sei lá, se a gente pode chamar como negativo, mas tem esse olhar que nos faz refletir. E nessa série, essa mulher, ela era uma prostituta, resumidamente, e na época a mídia acabou impactando e influenciando muito na história, e ela foi condenada à cadeira elétrica e tal, e depois uma jornalista investigando, e que se criou então essa série, identificou que muitos dos crimes ali, ela foi realmente vítima. Ela foi vítima, só que a história acaba tendo tantas falhas da justiça, ela aponta tantas injustiças no meio dessa história, que no final, quando tu vê ela dando depoimento, que é com ela antes da morte, né, a série toda se passa com ela antes da morte, e tu fica chocado, porque no fim ela já aceita que tá ok, ela matou, mas muito ela matou porque ela foi vítima de abuso, de violência, e a forma desumana em que ela foi submetida no júri, aí entra de novo para concluir o olhar que o júri, enfim, que a justiça ainda tem em relação à mulher, não é só no Brasil, é no mundo todo, ainda tem muita misoginia, ainda tem um olhar muito distorcido em relação à mulher dentro desses casos. Como tu vê isso? Tu acha que é diferente ainda, para concluir agora? Aquela nova, né? A Rebeca também tem um olhar mais como tu vê, jovem. Como uma pergunta final, assim, o papel da mulher hoje, ainda, mesmo numa atuação como tu tem hoje, né, como mulher, mas da mulher sendo julgada, tu acha que é diferente? Tem um olhar diferente? Eu creio que sim, tem um olhar, um julgamento, né, anterior, pretérito, porque de uma mulher estar envolvida no crime tem um preconceito duplo, né, por ela ser mulher e por ela estar no crime. Então ela é pré-julgada por aquilo, né, até que se prove o contrário. E nada mais valoroso que nós, enquanto mulheres e jovem advocacia, estarmos ocupando essas posições tão importantes, né? Na qualidade de defensoras públicas, advogadas, estarmos ocupando essas posições em que nós possamos ser a voz de outras mulheres, de vozes que são negligenciadas, de vozes que são subjugadas, que cada vez mais mulheres possam se formar em direito, tornar-se advogada, para dar valor a essas vozes que não são, enfim, ouvidas, né? Exatamente, a gente tem aqui no De Cara com Elas esse também papel, né? Porque se eu tivesse sendo acusada de algo feito, eu ia querer uma advogada mulher. Eu também. Cada vez mais Cada eu busco vez mulheres mais. em todos os serviços, Também. em todas as áreas. Eu também. Não só pela identificação, mas acho que para dar oportunidade. Também. Para dar mais voz, para dar mais espaço. Eu me sinto muito mais confortável
Hoje eu posso dizer Eu isso. também. E ainda bem que temos, né? Que temos mulheres Em todos os cada campos. vez ocupando mais os cantos. E a gente sempre fala, eu e a Vanessa, aqui a gente não discute a supremacia da mulher, eu acho que não é sobre isso. A gente busca igualdade, né? Mas igualdade de direitos, ela passa ainda por toda essa estrutura patriarcal, onde a gente ainda tem que trabalhar e discutir. E ainda é necessário, sim, cotas, é necessário, sim, que a gente dê espaço, é necessário, sim, que a gente valorize. Que a gente fale aqui. Que a gente fale, que a gente dê voz. Gente, obrigada, doutora Rebeca. Foi Nossa, maravilhoso. que papo delicioso. Esclarecedor, necessário. Necessário, como a gente comentou, transformador de uma certa forma, né? Porque é bom quando a gente para e reflete. Algo mexe dentro da gente, nos faz ter um ato diferente. Não é nem pelo ato diferente. Quando a gente repete sempre o mesmo ato, a gente não tem como esperar uma resposta diferente. Então, quando a gente para e a gente reflete, talvez os nossos atos mudem. E aí, com certeza, vamos ter respostas diferentes mais lá na frente, enquanto sociedade. E pedir para a Rebeca deixar uma mensagem, assim, sobre esse teu trabalho, sobre essa questão toda que nós falamos, desse preconceito, que tu gostaria que as pessoas, enquanto sociedade, entendessem, assim, do advogado criminalista. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Monique e Vanessa, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, agradeço por essa oportunidade, eu espero que essa conversa de hoje possa ter, enfim, tocado as pessoas, seja no viés de incentivá-las a estudar, vir para a advocacia criminal feminina, né, e que as pessoas, enquanto sociedade, elas possam analisar os indivíduos como, enfim, quem está respondendo um processo se pressupõe a presunção de inocência. Procure sempre uma defesa, seja se você está respondendo um processo, seja se você é vítima de um processo, porque um advogado criminalista, além de ser a tua voz, né, perante o juiz, ele também estará assegurando que todos os seus direitos sejam cumpridos, seja buscando, enfim, uma pena justa e seja buscando que esse autor do crime seja condenado de acordo com o que a lei determina. Acho que é isso aí, gente. Que delícia de finzinho de domingo. Até o próximo episódio do De Cara com Elas. Até lá. Até lá.